que estão chegando, boa noite. Antes de eu começar, deixa eu dar uns recadinhos aqui enquanto as pessoas chegam. Alô, Nino, Laís, a Eriquinha, a doutora Irineu. Olha só, as lives vão ficar salvas no IGTV, gente, só até eu passar pro YouTube. Depois que eu passar pro YouTube, eu vou tirar do IGTV. Então, quem quiser reassistir, quem quiser indicar a live, indica o canal do YouTube. Inclusive, pessoal, se inscrevam no meu canal, vou fazer que nem as blogueirinhas, né? Deixa o like, se inscrevam no meu canal, faz essa pra Deus lembrar, ajuda a Margot a ser feliz. Hoje é o Sagrado Feminino, parte 2, vamos começar bebendo água. E eu quero também falar aqui que eu, a Valéria e o Marcelo Bispo, nós vamos iniciar um grupo de terapia ou mentoria online para o pessoal que está sem grana, está apertado, e está na pane da quarentena, perdeu o emprego, enfim. Cada um vai trazer o conflito que for, né? E aí a gente vai dar essa mentoria. Qual é a diretriz? Vocês mandam no direct nome, telefone e idade, porque a gente vai separar o grupo por idade. Só que, gente, manda tudo no textinho só, tá? Não vai mandar nome? Tá? Não, manda tudo no textinho só, porque eu copio e colo e jogo lá. E tem que seguir eu, a Valéria e o Marcelo. Tem que seguir os três, aí depois a gente vai fazer a triagem, tá bom? Tinha outro recadinho. Ok. As pessoas me perguntam de onde eu tiro esse monte de informação que eu tenho, se eu leio muito. Não, gente, eu não leio absolutamente nada, tá? Todas as informações que eu tenho são online, linha direta. Então eu não sou influenciada por nada do que eu leio, porque eu não leio. Tá bom? Bom, eu falei sobre o Sagrado Feminino na live passada, e uma das perguntas que fizeram pra mim foi sobre a energia Kundalini. As pessoas falam Kundalini, mas é Kundalini, tá, gente? É acentuada no I no final. E aí eu dei uma resposta, como não se tratava dela naquela live, eu dei uma resposta curta. Então hoje vamos lá, vamos falar tudo sobre essa energia. Primeiro, o que é energia Kundalini? Ela é uma energia bioelétrica. Onde ela fica situada? Ela é uma energia bioelétrica, porém adormecida, tá? Onde ela fica situada? Veja bem, a nossa coluna vertebral é responsável pelo nosso equilíbrio corporal na parte de cima, e as nossas pernas é responsável pelo nosso equilíbrio na parte de baixo. A Kundalini fica entre um e outro. E poucas pessoas sabem, mas ela também é conhecida como energia de equilíbrio. Tanto que ela fica entre os dois pontos de equilíbrio corporal que nós temos. O que faz essa energia? Uma vez que ela é ativada, né, ela vai trabalhar no teu corpo. Quando o teu corpo estiver no modo descanso, ou seja, os órgãos estiverem todos ajeitadinhos ali, e normalmente isso se dá no sono, não necessariamente no sono, mas é a parte em que mais você fica tranquilo, né? E ela vai percorrer por todo o teu corpo, ela é uma energia de muito poder, inclusive, ela vai percorrer por todo o teu corpo e vai ativar todos os chakras que você tem no corpo. Quando ela chegar no chakra cardíaco, que é o chakra central, né? Você tem 3 chakras para cima, dos principais, e 3 chakras para baixo, e o cardíaco fica no meio, e ele manda energia para os outros chakras. Ele é um chakra mais importante, tanto que ele tem mais pulsos eletromagnéticos do que o cérebro. Ele é conhecido pelos cientistas como segundo cérebro, e pela Margot Procide como primeiro cérebro, porque é através do seu coração que você recebe as mensagens do seu estado superior de consciência. É através das suas células, na verdade. Como é ele que bombeia sangue no teu corpo, ele fica com todas as informações. Então, quando a Kundalini chegar no coração, ela vai dar uma carga tipo 60% maior do que ela dá nos outros chakras. E depois ela vai dar essa mesma carga no chakra sacral, né? Que ela vai atingir a energia avril, que é a energia de criação. Agora, a energia avril, como energia de criação, é só tipo sexo e um bebê que vai criar? Não. Qualquer coisa que signifique criação dentro de você, essa energia vai criar. Por isso é assim, ó, nem todo criativo tem a Kundalini ativado. Mas todo mundo que ativa a Kundalini é criativo, porque ela vai chegar e vai dar uma descarga alta
no chakra sacral e ela vai aumentar a capacidade criativa dessa pessoa. Ela é uma das energias mais poderosas que percorrem pelo nosso corpo. Como ela é uma energia de poder e força, ela é muito mais Yang do que Yin. Agora, como eu faço para despertar minha Kundalini? Primeiro eu vou explicar para você a diferença entre despertar e ativar. Porque você pode despertar a sua Kundalini, mas você não pode ativar. Como que você faz para despertar? Movimentos de yoga ajudam no despertar da Kundalini, mas não é assim, fazer os exercícios, que nem, por exemplo, eu não sou uma praticante de yoga. Fiz alguns exercícios aí durante a quarentena nos vídeos, né? Mas, para despertar essa energia, você tem que entender o movimento na profundidade dele, de yoga meditação. Porque yoga é uma filosofia, né, gente? Ela não é só uns exercícios físicos. Você tem que entender isso, esse exercício de yoga, e aí você vai despertar a Kundalini. Você vai conseguir despertar. Diferença entre despertar e ativar. Então veja, eu sofri um AVC. Então eu estou impossibilitado de me comunicar. Vamos dizer assim. Eu acordo no meu quarto, eu abro os olhos, eu sei tudo o que está acontecendo à minha volta, mas eu não estou interagindo. Eu não estou ativo. Eu estou desperto, mas não estou ativo. Então, eu posso ativar minha Kundalini? Não. Só quem pode ativar essa energia é seu estado superior de consciência. E ele só vai fazer isso quando ele perceber que você tem maturidade para ter essa energia desperta dentro de você. Então, se tem algum iludido achando que conseguiu despertar, não foi você, para começar. É só no seu estado e eu vou te dizer quais são as regras. Primeiro, você tem que ter no mínimo 30 anos, porque Kundalini não desperta em ninguém que não seja considerado organicamente adulto. Então você é considerado que o teu cérebro está pronto aos 25 anos, e dos 25 aos 30 você começa a mudar o nível de informação que você recebe, você passa a ser considerado um ser humano adulto aos 30 anos. E espiritualmente você é considerado adulto aos 10 anos. Mas gente, adulto não significa maduro, tá? Eu conheço pessoas de 50 anos extremamente imaturas. Então, idade adulta não significa idade matura. Então, você tem que ter maturidade. E para despertar Kundalini, você tem que ter, no mínimo, para começar a brincadeira, 75% de inteligência emocional. Então, vamos lá. Existe uma tríade, né, de inteligência. A minha inteligência espiritual está no topo da pirâmide. Para aqui está a inteligência intelectual, aqui está a inteligência emocional. No entanto, é essa inteligência que permeia as outras duas. Porque se eu tenho informações do meu intelecto, mas eu não uso ela emocionalmente bem, ela mais me atrapalha do que me ajuda. Então todas as minhas relações interpessoais, as minhas relações de trabalho, familiar e amorosa, são permeadas pela minha inteligência emocional. Então eu tenho que ter 75 de inteligência emocional para chegar num patamar da espiritual, e aí a minha consciência no estado superior vai atingir Kundalini. E aí ela vai ativar isso, e quando você tiver essa energia ativada, ela vai despertar muitas coisas em você, inclusive a mediunidade vai ficar mais aguçada em quem tem essa energia. Então toda iludida aí, iludido com 20 anos, 25, achando que tem, esquece, você não tem, tá? Você pode trabalhar para chegar nos 30 e ativar? Pode. Pode trabalhar a tua inteligência emocional, pode trabalhar teu campo eletromagnético, e assim você vai conseguir atingir a Kundalini. Eu acho que ficou clarinho, né? Deu para explicar bem, né? Pera aí, gente, que eu tô lendo as perguntinhas aqui que o povo fez pra mim na... Ok. Uma outra pergunta que fizeram pra mim no direct, gente, pessoas que sofreram abuso sexual podem bloquear o sagrado feminino? Pode, por quê? No momento em que aquela pessoa sofre um abuso sexual, ela fica com trauma, né? Quase todas as pessoas ficam com trauma, não é todo mundo que consegue ressignificar. Então, no momento em que ela é tocada, ela já sente um calafrio, sente um arrepio, aquilo já leva ela para aquele gatilho,
e ela acaba bloqueando o sagrado feminino dela por conta de não ter administrado bem isso. Por exemplo, tem uma história que o Luciano Huck conta, acho que nos vídeos dele, de abuso infantil, né? E tem uma moça que ela conta que ela era abusada, não sei se era o pai ou o padrasto dela. E aí, um dia a mãe dela pegou ela na cama, ela pensou, puta, agora eu tô salva, minha mãe tá me vendo aqui, vai fazer alguma coisa, né? Não, a mãe fingiu que não viu. A mãe ignorou essa moça. Então, quando ela viu que ela não tinha mais pra onde correr, ela foi pra rua. E aí, quando ela chegou na rua, ela acabou num abrigo. E esse abrigo acabou ajudando muito ela se tornou uma psicóloga, uma terapeuta, ou psicopedagoga, não lembro ao certo, que ajuda pessoas que sofrem de abuso sexual. Então ela ressignificou. Eu não sei se ela venceu isso dentro dela, né? Pra seguir adiante, pelo menos nessa parte de relação com o corpo. Mas normalmente as pessoas que sofrem abuso, elas tendem a bloquear mesmo o sagrado feminino. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, não vou? Não, as perguntas eu vou responder no final, senão eu me perco na linha de raciocínio, tá? Quando terminar de falar tudo, a gente responde pergunta. Desculpa, povo. É porque tem as perguntas que eu estou respondendo do pessoal que mandou. Perguntaram para mim também sobre quem faz aborto, né? Se bloqueia o sagrado feminino. Veja, o sagrado feminino, ele não é uma entidade, ele não é uma pessoa, ele não é uma instituição. Ele é um estado. Então, normalmente, ele não é um juiz, ele não está colocando em julgamento o seu comportamento. Então, normalmente, quando uma pessoa faz esse tipo de coisa, quando a pessoa faz um aborto, e a gente nunca sabe o motivo de uma pessoa fazer um aborto, ela pode ter sido estuprada e não vai querer ter aquele filho, ela pode achar que é muito nova, ela pode não ter coragem de enfrentar os pais, não ter coragem de enfrentar a sociedade, não ter coragem de enfrentar a si mesmo, que no final das contas é tudo uma questão de autoenfrentamento, e aí ela acaba recorrendo a isso, né? E aí essas pessoas, elas se sentem culpadas, e a culpa, ela é uma trava no seu sagrado feminino, inclusive a culpa é o que causa a endometriose. Endometriose, gente, é uma doença kármica, ela sempre vai ser kármica, nunca física. E aí aquela pessoa, ou ela trouxe isso de uma outra história, e às vezes ela constrói a história aqui. Eu conheci uma moça que ela tinha 28 anos, e na regressão dela, eu descobri que ela havia feito o aborto aqui mesmo, porque ela ia casar forçada, o cara só ia ficar com ela porque ela estava grávida, e aí ela ficou assim, não, eu vou abortar. E ela ficou carregando aquela culpa, porque ela abortou e acabou desenvolvendo endometriose. E interessante foi que eu conversei com o espírito, né, que viria como filho dela, ele falou assim, é porque alguns espíritos têm esse merecimento, não são todos, mas alguns têm. Ele falou, eu não ficaria, se ela tivesse esperado um pouco mais, o aborto teria sido espontâneo. Porque quando eu vi a confusão em que eles estavam, eu preferi não reencarnar, e eles me deram esse direito. Então ela ficou se corroendo pela culpa, e ela acabou gerando endometriose. Então sim, você pode bloquear. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Assim, quem tem essa culpa, seja ela qual for, faça suas pazes com o universo. Chega pro universo e fala assim, ó, eu, fulano de tal, aceito o efeito da minha causa. Porque assim, a gente não foge do efeito da nossa causa. Às vezes o efeito já veio, mas a gente fica tanto tempo perdido na culpa que acaba preso naquele evento. O universo já já deu as contas pra gente, a gente já pagou, mas fica preso naquele círculo. Então faça suas pazes com o universo. Vire pro universo e fala, eu aceito o efeito da minha causa, mas aí aceite de verdade. O que quer que aconteça como efeito, eu agradeço, porque aqui eu estou zerando a minha conta com o universo. Essa é uma dica, tá bom? Perguntaram também sobre a energia Yin mais a Kundalini, que eu falei que ela é preponderante no Yang, né? Peraí. Uma mocinha perguntou assim pra mim, como que eu faço para acessar mais rápido, acho que foi uma jovem lá no meu vídeo, o meu sagrado feminino. Então, olha só, isso, gente, é um processo muito individual, né? A gente não tem uma receita, como que você vai acessar esse seu sagrado interno
mais rápido. Agora, o que eu sei são de coisas que impedem você de acessar o seu sagrado feminino mais rápido. Então, assim, o caminho, cada um tem o seu, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu entendimento, cada um tem o seu tempo. Agora, eu vou falar pra você o que complica isso. Quando você não tem uma boa relação com o seu corpo, por exemplo, você não aceita o teu corpo, você não se relaciona bem com o teu corpo, e aí você já bloqueia o teu sagrado feminino. Aí tem aquelas pessoas que cometem os excessos, né? Excessos de cirurgia estética, excesso de procedimentos estéticos. E aí ela pergunta assim pra mim, mas quando eu faço esse procedimento estético, eu me sinto bem, eu já não estou me relacionando bem com o meu corpo? Em 99% das situações, você está se relacionando bem com a opinião dos outros, não com o seu corpo. Se relacionar bem com o seu corpo é outra coisa. Então, quando você está muito sendo estimulada por excesso de estética, você está preocupada muito mais com a opinião alheia do que com o seu corpo. E isso não pode ter uma boa relação. Então, isso é uma das coisas. A culpa é outra coisa que impede você de se associar melhor ao seu sagrado feminino. A sua má relação com o seu corpo. Se você conseguir entender que teu corpo, ele é a tua morada sagrada, que o teu corpo é a morada do teu espírito, ele é passageiro, ele é efêmero, mas ele é importante para o seu espírito se movimentar aqui. Quando você tem esse entendimento, não quer dizer que você tem que ficar gorda, feia, magra demais, flácida ou excesso de musculatura, nada disso. Significa só que você tem que respeitar a tua morada. Se você prefere ser magra, vai ser magra. Se você está feliz em ser gordinha, vai ser gordinha. Se você está feliz malhando, vai malhar. Mas você não pode ser escrava desse padrão social que todo mundo criou de beleza. Não é isso que vai levar você para o teu sagrado feminino. Essa escravidão que você tem com o teu corpo. Isso impede você de acessar o seu sagrado feminino. E também falaram para mim sobre os transgêneros, né? Mas isso já tinha feito pergunta lá na outra live. Mas deixa eu falar uma coisa sobre essa coisa de energia yin e energia yang. O sexo masculino ele é predominado pela energia yang e o feminino pela energia yin, mas as duas energias moram em nós e quando é preciso eu vou usar yang e quando o masculino é preciso ele vai usar a energia yin. Aí, isso é uma coisa tão interessante porque, você veja, tem homens que adotam uma postura feminina, se travestem de mulheres, ou mesmo faz cirurgia, e mulheres também que adotam uma postura masculina, se vestem de uma forma mais masculina, tem uma postura assim mais máscula, ou fazem a cirurgia. Mas uma coisa é comum nos dois casos. Quando eles são levados ao limite da emoção deles, a energia preponderante vai falar mais alto. Ou seja, quem tem energia yang vai usar de poder e força, e quem tem energia yin vai acabar se sensibilizando, chorando ou se fragilizando de alguma forma, porque isso é muito inerente à energia yin. Não importa a postura que você adote, se você for levado no limite da sua emoção, a sua energia preponderante vai prevalecer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aí para eu responder a de vocês aí, tá? A galera deu oi, falou que tá no carro e tá assistindo. Agora tem que criar vergonha na cara dela, tem mais aqui assistir mesmo. Já falei sobre a endometriose. Gente, tem uma coisa da Kundalini que eu esqueci de falar. Ela tem divergência com energia estática. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem excesso de energia estática, mesmo que ela tiver a Kundalini ativada, ela não vai se manifestar se ela tiver com excesso de energia estática. Por quê? Seu sistema de organização é inteligente e essas duas energias não convergem bem. Acaba mais atrapalhando do que ajudando. Aí o que você tem que fazer? Se você é aquela pessoa que está lá na academia, na esteira, fica dando choquinho, dá choque nas outras pessoas, passa perto do plástico, o espelho levanta. Então você tem que andar mais descalço, em areia, terra, abraçar uma árvore, mas não é dar um beijinho, é abraçar, ficar abraçadinha ali, ó, com a árvore um tempo. Eu não tenho tempo de fazer essas coisas não, a minha vida está meio corrida, ok.
Você pode pegar manjericão, alecrim, arruda, essas ervas, sabe? Fazer um belo de um chá e colocar seus pezinhos lá, porque a energia vai, ela sai muito pelos pés e a energia boa também é absorvida pelos pés, né? Então ali naquele escaldapés você vai liberar energia estática, senão a tua Kundalini não vai aparecer se você tiver com essa energia, porque as duas energias não convergem, tá bom? Elas brigam entre elas, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, tá, gente? Pera aí. Não, acho que eu falei tudo aqui, ó. É isso aí. Agora, o JP vai ver se tem perguntas aí ele vai me falar as perguntas que cabem aqui. O Irineu perguntou como que se mede a inteligência emocional. Então, da forma como você se reage com relação aos fatos, né? O que eu posso relatar, por exemplo, eu vou falar assim, o meu filho quando ele estava com problema cardíaco, e a Valéria está aí de testemunha, ele teve que fazer uma ablação, então ele tinha a arritmia cardíaca, ele podia desmaiar em qualquer lugar, tá? Aí outro dia ele ligou pra mim, eu tinha um atendimento pra fazer dali 10 minutos, ele me ligou e falou assim, mãe, eu tô passando muito mal, eu falei, filho, não vá pra faculdade, vem pra casa. Eu não tô bem, meu coração tá muito acelerado, eu falei, olha, vem pra casa que você não pode ir pra faculdade. Aí, eu tô chamando esse menino pra saber, e aí, tá tudo bem, você tá vindo pra casa? O moleque simplesmente parou de responder. Aí eu falei, gente, falta 10 minutos pra eu atender, ele tá lá na Avenida Paulista, eu vou demorar 1 hora para chegar até lá. Se acontecer alguma coisa com ele, já vai ter sido socorrido. Falei, Valéria, controla o Vitor aí para mim, vê se tá tudo bem com ele. Vai até ele responder, ele pode ter entrado em sala de aula e não viu minha mensagem. Mas eu não vou sair daqui feito uma louca para saber o que tá acontecendo com ele. Se acontecer alguma coisa, eu vou acabar sabendo. Ó, fui fazer meu atendimento. Depois o Vitor estava realmente em sala de aula. Se é uma pessoa com pouca inteligência emocional, ela liga para, olha, eu não vou poder te atender agora, que meu filho está com um problema, sai louca para encontrar o filho e o filho está na sala de aula. Então você tem que ter, quando você consegue gerir bem os conflitos à sua volta e os seus próprios conflitos. Eu tenho um post, que foi da semana passada, o card vai estar em branco, que são dicas para saber como vai sua inteligência emocional. E lá eu dou umas dicas de coisas que você tem quando tem uma inteligência emocional. Eu aconselharia você dar uma olhadinha lá no post para ver se você tem pelo menos alguma daquelas características. É assim que a gente vai medir inteligência emocional. Tá bom? Só tem essa. Bom, então é isso, gente. Eu falei que ia fazer a segunda parte mais para explicar a Kundalini, né, que é a energia que todo mundo queria saber, e a energia Avril e o Yin e o Yang, né? E explicar que para acessar o seu sagrado feminino é aquilo que você tem que fazer. E as coisas que não... Não, é que assim, o yoga, ela é o que mais ajuda, na verdade, assim, porque ela tem... O que é yoga? Ela é uma coisa de equilíbrio entre mente e corpo. Aí você faz exercícios que mexem muito com a tua postura, né? Alongamento, de alguma forma, eu acredito que também ajuda você a fazer esse despertar aí da Kundalini. Mas, lembra que para ser ativada, só a tua consciência no estado superior. Minha mãe faz isso comigo, diz que tá mal, depois não responde. Ah, então, tá vendo? Se ela já tá acostumada a fazer isso, então, aí você para de ficar atrás da sua mãe que ela quer atenção. Você tá lendo aí os comentarinhos pra mim? Gente, eu sou um zero à esquerda. Essa aí que você acabou de responder, essa aí que você acabou de ler. Eu li a pergunta, não li, Cris? Então, se é só yoga que ativa a Kundalini, eu respondi. Essa que você acabou de falar da mãe. Obrigado, Ré. Obrigado, Xúlia. Minhas coisas lindas. A Crislene falou, amiga, lê a pergunta para depois as pessoas saberem a pergunta. A pergunta da Cris foi se só yoga pode ajudar para ativar a Kundalini. A Crislene fala, fale mais da tríade de inteligência emocional, espiritual e etc. Então, é um triângulo, né? O topo é a tua inteligência espiritual, aí como que a gente faz isso funcionar de uma forma mais dinâmica? O intelecto é o conhecimento, né? Então você vai adquirindo conhecimento.
Você adquire conhecimento, adquire conhecimento. Só que se você adquire conhecimento e larga ele ali, para quê? Para chegar na rodinha e falar, eu sei, hein? Eu manjo disso, eu manjo daquilo. Esse conhecimento é morto dentro de você. Você tem que transformar esse conhecimento. Quando você transforma esse conhecimento, você abre um espaço no seu cérebro para o próximo. Quando você transforma esse conhecimento, é colocando ele na prática, transformando ele em sabedoria. E aí você começa a gerenciar a sua inteligência emocional. O espírito, tem muitas pessoas que têm uma força espiritual muito grande, são pessoas simples, inclusive, com pouca escolaridade, mas o que torna o espírito realmente forte não é essa simplicidade, é o conhecimento gerido com a inteligência emocional, porque ele vai te levar para o topo da tua inteligência espiritual. Porque veja, eu conheço algumas pessoas que têm um grau de mediunidade e não sabem lidar com elas, porque não tem inteligência emocional para lidar com a mediunidade. Às vezes até pede para falar, não, pelo amor de Deus, me tira disso aqui, eu não quero, eu não quero ver, eu não quero sentir. Por quê? Porque falta inteligência emocional. Ela foi munida de um dom para ajudar pessoas, mas não tem inteligência emocional para lidar com aquilo. Se ela fosse buscar conhecimento e ajustasse os dois, ela ia entender essa coisa espiritual que acontece com ela. Eu expliquei na live passada que o seu primeiro contato é pelos olhos da retina da sua mãe, né? E é interessante quando a gente fala que o coração é que tem as maiores informações da sua consciência, porque é o sangue da tua mãe que te alimenta, né? E se é o sangue da tua mãe que te alimenta, toda a informação do sangue dela está indo para você. Então, não é só porque você mapeia o universo através da sua mãe, mas porque você recebe as informações através da corrente sanguínea dela. Então, você tem muita informação materna e não é por um acaso que você passa do 0 aos 7 anos no campo morfogenético da tua mãe, não poderia ser diferente. Para depois você migrar para o campo morfogenético do teu pai. Então, no topo está a inteligência espiritual, abaixo a inteligência emocional e a outra base. Sim, no topo da pirâmide está a inteligência espiritual e nas duas extremidades está a inteligência intelectual e espiritual. Lembrando que o primeiro predicado de Deus, gente, é a inteligência. Deus primeiro é a inteligência na tríade. Depois ele é justiça e por último ele é amor. Porque senão existe aquele amor burro, né? Então você tem que ser, o teu amor tem que ser inteligente e tem que ser justo. Para nós é assim, espiritual, intelectual e emocional. Para Deus é inteligência, justiça e amor. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não tem mais nenhuma perguntinha. Vocês não têm nada para me perguntar, eu me dou por satisfeita. Nesse sentido que acabou de falar, as mães sempre terão razão sobre o que é melhor para os filhos? O famoso eu te avisei? Não, porque existe justamente chamado esse amor burro aí, né? Não é? As mães nem sempre têm razão, porque a mãe é um ser humano que ela também falha, como você, né? A mãe e pai não é super-herói, né, gente? Mãe e pai sentem dor, raiva, medo, então ele também está sujeito a cometer erros. Mas eu digo que o primeiro contato que você tem com o mundo é através dos olhos da sua mãe. Ela é uma figura importante nesse sentido? Sim. A Silmara disse que a mãe dela sonha com ela tudo que ela está fazendo. Isso pode ser uma ligação, né? Que ela tenha com a mãe dela. Muito forte. A Crislene fala que além da Kundalini, o que mais ajuda na mediunidade? Então, assim, como que o mundo espiritual trabalha, né? Algumas pessoas são médium por excelência, né? Que nem a Sophie, por exemplo, ela é médium de incorporação e nunca nem nada para isso. Ela é médium de empatia também e o ectoplasma dela é muito de cura. Isso é o que ela recebeu por dom. Agora, na medida em que você entende esse propósito e você trabalha por esse propósito e eles percebem que você tem uma inteligência emocional, eles vão te dando mais mediunidades. Por exemplo, eu tenho 19 tipos de mediunidades. Eu tinha as 19? Não, eu tinha outras e aí fui ganhando. Conforme eu fui ficando
mais apta, eu fui recebendo. Então, por exemplo, eu tenho um dom de telepatia. Vai dar esse dom para qualquer um? Não. Porque aquela pessoa tem que ter discernimento, que ela não pode ficar lendo o pensamento dos outros e saindo por aí falando o pensamento dos outros. Eu tenho o dom do desdobramento, ou seja, eu vou na casa da onde eu quiser e sei o que está acontecendo. Só vão dar esse dom para uma pessoa que tem discernimento, o desdobramento consciente. Porque senão ela vai fazer o quê? Vai ficar fazendo fofoca da vida dos outros. Então tudo tem a ver muito com a tua inteligência emocional. Tem umas coisas, você quer explicar? A Crislene pediu para você repetir sobre a terapia que você vai disponibilizar e perguntou como ela sabe se eu tenho alguma mediunidade. Pera lá, então vamos lá. Gente, essa terapia que a Cris está falando, eu, a Valéria Casseb, o Marcelo Bispo, vamos fazer um grupo online de terapias para pessoas que não têm condições de pagar. Se você é uma pessoa que tem condições de pagar, entenda que esse grupo vai ter um número limitado de pessoas. E se você tem condições de pagar, você está tirando o lugar de alguém que não tem. Isso não é bem visto pelo universo, né? Então você vai ficar com a tua casa e com o teu efeito. Se você realmente não tem condições e você está querendo uma mentoria, você quer ajuda, você entende? Aí você vai lá ou no meu direct, ou no direct deles, deixa num textinho único, não manda separado, tá, gente? Nome, telefone e idade, porque o grupo vai ser separado por idade. E a regra segue nós 3. O Dr. Irineu perguntou, como você descobre quem é o teu mentor espiritual? Então, eu acho que isso é uma jornada muito pessoal de cada um. Por exemplo, eu fiquei muito tempo sem saber quem era meu mentor espiritual. Quem conviveu comigo, convivia com ele nos estudos, sabia que ele era alguém muito assim, né? Mas ele não falava nome, não falava quem ele era, a gente sabia que ele era de alta hierarquia, até pelas informações que ele trazia, mas ele não falava. Agora, eu tenho espíritos, por exemplo, que não era esse meu mentor, mas que eram espíritos que trabalhavam de frente comigo, na minha linha de trabalho. Preta Velha, o meu índio e uma cabocla. Hoje eu tenho um preto velho. Minha preta velha já ascensionou, porque a minha mediunidade permite ascensionar guias, né? Aí eu canalizo Fritz, Almeida Lima, Alberto Seabra e agora a Ana Nery, a enfermeira, aquela que foi a enfermeira aqui. E são espíritos também que ficam comigo constantemente, e canalizo bastante também a Mãe Maria. Eles são meus mentores? Não, eles fazem parte da minha mentoria, né? Mas o meu mentor é um outro espírito. Agora, como que a gente faz para saber? Eu acho que é quando você vai criando afinidade e quando também você perde o interesse por isso. Por incrível que pareça, as pessoas têm um interesse em saber quem é o mentor. Não importa, não é um espírito que está te ajudando, ele não está trazendo luz para o teu caminho. O nome dele é uma coisa tão sem importância, gente. A pessoa disse que não tem muito a ver com o assunto, mas ela queria saber como conseguimos que as pessoas que nos oprimem sintam mais empatia por nós através do amor. Então, essa coisa de que as pessoas te oprimem, né, é o tanto que você se sente oprimido, é o tanto de permissão que você dá para que a pessoa possa te oprimir. Às vezes você está num limite de emoção tão frágil que você fica vendido na mão dessas pessoas. Como que a gente vai fazer para dar para essas pessoas empatia, né? Essa busca sua é muito sua, muito interna, de não se permitir ser subjugado, não se permitir ser humilhado, não importa assim, quem seja, se é por teu pai, se é pela tua mãe, se é namorado, se é amigo, você tem que entender o que acontece nesse seu processo que faz com que você se sinta desse jeito. Que fragilidade é essa sua, né? Eu lembro que na live passada até o meu sobrinho César falou que nós temos que aprender a gerenciar conflitos. Eu falei, não, a gente faz gerenciamento de conflito em empresa, né? A empresa tem que gerenciar os conflitos dos funcionários dela. Na vida individual você tem que entender os seus conflitos. Você vai ficar gerenciando conflitos, você nunca entende. Joga ele um pouquinho, põe um pouquinho pro lado, vamos ali, vamos driblando os conflitos. Não, entenda o conflito, jogue luz no conflito, porque o conflito é só o efeito. A gente tem que saber onde está a causa do conflito. Nós da Rave disse, não tem muito a ver com a live, mas eu sonhei 2 vezes que a minha mãe morreu. Quando eu chegava perto não era ela. Tempo depois meu irmão morreu. Era um aviso? Então, esses sonhos de morte,
às vezes, eles se configuram como morte, mas na maioria das vezes o sonho de morte significa mudança. Eu interpreto o sonho, mas para eu entender o sonho eu tenho que ter um contexto muito grande. Aí você manda no meu direct, porque aqui, se já pensou, todo mundo começa a contar sonho aqui, eu não vou dar conta. Mas um monte de gente já mandou sonho para mim no direct que eu interpretei. Mas pode ter sido um tipo de aviso, depende muito de como você sonhou. Pausou as perguntas por enquanto. Tinha uns comentários aqui antes desses que você fez, que eu acabei não lendo. Ó, tem essa dúvida por conta das manifestações violentas. Você já respondeu. Ela só concluiu o que ela perguntou. Sobre a... mas de repente na conclusão dela eu tenho uma... Tem essa dúvida por conta das manifestações violentas que estão acontecendo. E não acredito que essa é a melhor forma de conscientizar as pessoas. Não, assim, toda a violência se dá no grau de evolução em que a humanidade se encontra, né? Por que a humanidade vem tendo um 2020 tão difícil, né? A gente sempre falava, né? Eu falo para as pessoas que a gente está no cafezinho ainda, o banquete não chegou ainda não, tá, gente? Se prepara para o banquete aí, que ainda está só no aperitivo. Porque a humanidade precisava de um chacoalhão. Então vem acontecendo muitas coisas, né? Para a humanidade sair da inércia que ela estava. Essa manifestação violenta, ela é positiva? Não, mas aí você só mostra para as pessoas o grau de ignorância que a humanidade ainda se encontra. Né? Como é que você vai protestar uma violência com atos tão violentos quanto? Qual é a diferença de você para o cara que cometeu o ato de violência? E você tem a ilusão ainda de achar que esse protesto violento faz sentido. Aí você vê o grau de evolução que a humanidade se encontra. Gabi perguntou o que você acha sobre o tarô. Então, gente, assim, eu acho que eu até acredito nisso, mas são poucas pessoas que são muito sérias, né, para fazer isso, né? Porque algumas pessoas são até guiadas pela própria mediunidade delas, né, quando está lendo as cartas. Mas é difícil você saber quem faz realmente um trabalho sério aí nesse sentido. Em meio a Crislene perguntou, em meio aos conflitos, não se posicionar é ruim? Sim. Bastante ruim, né? Você tem que se posicionar diante de tudo, na verdade, né? Porque tudo tem a ver com o seu posicionamento, com o que você define, com o que você quer fazer, que tipo de transformação você quer na tua vida. Valéria perguntou, numa relação homoafetiva, onde duas mulheres movimentam energia yin, como isso se manifesta no universo e no sagrado feminino? Então, a gente vai... Você lembra que a gente fala da energia vril, né? O sexo traz energia vril. Ela vai vir menos potente, porque a Yang não está contrabalanceando, né? Vai ser só as duas energias yin. E, assim, gente, quando a gente fala de amor, embora a humanidade ela está muito longe do estado, né? Amor, assim, os amores aqui são muito passionais ainda, mas ele ainda é a melhor medida, né? E quando duas pessoas estão unidas por um sentimento, pelo menos um sentimento de respeito pela união, isso já movimenta uma coisa assim bonita, né? Quando você tem um respeito por aquele outro ser humano, quando você se movimenta dentro dessas vertentes que movimentam o amor. Então eu sou generosa com a minha parceira é generosa comigo. Eu tenho respeito por ela tem respeito por mim. Isso são energias que movimentam o amor, né? E a energia indo do acolhimento, ela acaba sendo mais potencializada. A Renata perguntou, por que às vezes sentimos um aperto no peito tão forte que parece um punhal no peito? Dói até para respirar. Então, isso aí depende muito, né? Porque tem pessoas que têm esse aperto no peito, mas quando se trata da humanidade como geral. Eu já em algum tempo antes de eu ter todo esse grau de inteligência emocional, eu senti esse aperto no peito, mas pela humanidade mais assim. Agora esse aperto no peito, ele vem de uma coisa que está doendo, mas que coisa? Tanta gente sente aperto no peito, ou porque a mãe morreu, ou porque o namorado desmanchou. Aí é o grau de importância que você dá para o acontecimento, porque esse aperto no seu peito vai ter exatamente o grau de importância que você está dando para o acontecimento. É muito genérico falar assim, porque eu não sei que aperto no peito é esse que você está falando. Maria perguntou, você responde perguntas caso seja mandado via direct? Se você não fizer disso uma exploração da minha pessoa, eu posso responder, porque eu não posso ficar respondendo pergunta a todo momento.
Quando você tem a impressão muito grande que conhece uma pessoa desde criança, pode significar que seja de outras vidas? De realidades paralelas, né, que a gente chama? Sim, normalmente, né? Essa realidade que a gente vive aqui hoje é chamada realidade de reencontro, né? Todo mundo, assim, a maioria das pessoas que passam pela tua vida já vem de um reencontro. Quase ninguém aqui você está conhecendo agora. E algumas, obviamente, você tem mais afinidade, né? Pausou as perguntas. Então, pausou as perguntas, a gente bebe água. Tem 43 minutos de live. Bom, gente, eu criei esse modus operandi, né? Faço live respondendo pergunta, né? Como eu pausou as perguntas, eu pauso a live, né? Tô vendo as pessoas me agradecendo, eu que agradeço todos vocês. A Cris falou sobre responder como ela tem alguma mediunidade. É que mediunidade, ela tem muitas vertentes de mediunidade, né? Essa coisa chamada intuição, por exemplo, que as pessoas acham que é mediunidade, isso não é, isso são informações que você recebe da sua consciência superior. E mediunidade, quando a gente fala de mediunidade, qualquer qualidade adquirida, poucas pessoas sabem disso, tá? É uma mediunidade. Por exemplo, se você tem o dom da comunicação, isso é um dom mediúnico. Não é todo mundo que consegue se comunicar. Se você tem, a Valéria, por exemplo, ela tem o dom da voz, de cantar. Isso também é uma mediunidade, porque é um dom que ela recebeu. Todo dom, toda qualidade que você tem adquirida, você pode chamar de mediunidade. E às vezes de estado de espírito, como por exemplo gratidão, que é um estado de espírito. O Lucas perguntou, eu sonho sempre com a mesma pessoa, isso tem algum significado? Então, se você sonhar sempre com a mesma pessoa, você tem alguma coisa para resolver, né? Quando você entendeu por que você sonha com ela, por que ela está no teu subconsciente e vindo à tona, provavelmente você vai parar de sonhar com ela. Aí eu vou falar de novo, tem que mandar o sonho para eu entender que tipo de sonho você tem com essa pessoa e quem é essa pessoa na tua vida. O que ela representa para você. Porque a maioria dos sonhos hoje são muito mais do subconsciente do que propriamente encontro de almas, né? Porque às vezes você tem sonho que você realmente desdobra, faz um encontro com uma outra alma, vocês se encontram, mas quando é muito repetitivo assim, é o seu subconsciente querendo te falar alguma coisa. Tem uma pergunta aí que eu acho que está em italiano. Eu tinha alguns minutos aqui e achava que já aconteceu. O que significa? Que você entrou na live e acha que isso já aconteceu, tipo um déjà vu? Acho que é isso. Você tanto pode ter previsto o que está acontecendo, né? Porque o passado, presente e futuro acontecem simultaneamente, como a gente já pode ter vivido algo parecido e você está relembrando agora. A Erika disse assim, quando a gente encontra uma pessoa que não conhece, mas não desce, entende? Então, isso também é esse antagonismo, né? Sabe o que eu falo para as pessoas? Quando eu encontro uma pessoa e aquela pessoa não desce, é aquela pessoa que eu quero ficar perto dela. Porque se eu tenho essa linha antagônica com alguém, eu quero minar isso na minha vida. Eu quero reestabelecer todas as minhas relações. Então, qualquer pessoa que me venha de uma forma antagônica, e se de alguma forma eu vou ser obrigada a conviver com ela, eu vou fazer um esforço porque eu quero vencer isso, entendeu? Ele concluiu aqui o déjà vu mesmo. Então é exatamente isso. Ou a gente já viveu isso em algum momento similar, ou você previu os minutos seguintes. É isso, gente. Então, eu vou agradecer a vocês pelas perguntas. Eu vou agradecer a vocês por estarem presentes aqui comigo. Eu espero que tenha ficado bem esclarecido aí sobre a Kundalini, a energia. E para você acessar o seu sagrado feminino, você tem que estar bem com você e não com a publicidade, não com a opinião dos outros. É você com você. O seu autorrelacionamento tem que estar em dia. Respeito, amor, solidariedade. As pessoas falam muito em solidariedade, mas você não pode ser solidário se você não estiver sendo solidário com você mesmo. Ame teu próximo como a ti mesmo. Assim disse Jesus. E Jesus disse mais ainda. Quando encontrar verdadeiramente vós, finalmente então me encontrarás. Tem mais perguntas. Pode fazer. A Gabi disse que é capaz na minha vida passada eu ter sido a pior inimiga de uma pessoa e ela vir como a minha mãe? Essas relações familiares normalmente são resgates, né? E tanto resgates positivos, porque, por exemplo, às vezes as pessoas têm uma afinidade tão grande como eu e a Sofia, por exemplo, a gente tem
teve uma afinidade muito grande. Eu fui mãe adotiva dela, não fui mãe biológica. E aqui ela veio como resgate positivo, né? Mãe biológica. E você também ter que resgatar esse karma negativo. Sim. Por isso que o quinto mandamento fala honrarás pai e mãe, porque sabe que muitas ligações entre pai, mãe e filhos são difíceis por conta desses acertos de conta. Então ele fala honrarás, não amarás nem perdoarás, mas honrarás pai e mãe porque deu a você o dom da vida. Tem vários corações, várias pessoas que te amam. Eu amo todo mundo. Beijos e várias coisas. Então, gente, vamos encerrar a live. Inclusive eu tenho um curso, eu vou fazer um curso, depois eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi nesse curso, que eu acho que tem a ver até com o Sagrado Feminino, que eu vou iniciar hoje um curso sobre Maria Madalena. Quando a gente vai falar de arquétipos, né, Jung fala muito de arquétipos, eu penso que do arquétipo feminino, eu penso que Maria Madalena foi um dos arquétipos mais importantes que passou aqui na Terra, no sentido, ela e Mãe Maria, né? Então eu vou ficar muito feliz de estudar esse arquétipo e quando eu concluir o estudo eu faço uma live aí pra gente falar sobre esse arquétipo aí, que por incrível que pareça tem muito a ver também, porque todo homem acha que tem a ver só com o feminino, mas não, né? A gente precisa lembrar que hoje você está homem, amanhã você pode estar mulher, assim como eu estou mulher hoje, posso estar homem amanhã. Então tudo é um estado, nós estamos aqui experienciando vários papéis na nossa vida e a gente acaba incorporando vários arquétipos, né? O mago, o sábio, o bobo da corte, enfim. E é isso, tá bom? Bom, ó, beijo no coração de vocês e tem live quarta-feira no perfil da Sofia Gabriel. A live vai ser lá e muito provavelmente vai ser com o meu mentor espiritual. Depois ele vai embora e eu retorno com o Valério e o Marcelo Bispo, para a gente não só falar sobre o curso e dar uma pincelada sobre o que vai acontecer. Então vocês estão convidados para quarta-feira, às 19 horas, no perfil de Sofia e Gabriel, ok? Eu encontro vocês lá e meu mentor também. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, gente!